Frei Beto es un religioso brasileño conocido internacionalmente como uno de los teólogos de la liberación. Es autor de 53 libros de diferentes géneros. En 2 ocasiones ha ganado el premio literario Jabuti, que es el más importante de Brasil. En 1986 fue elegido Intelectual del Año por la Unión Brasileña de Escritores. Asesor de movimientos sociales como las comunidades eclesiales de base y el movimiento de trabajadores rurales sin tierra. Ha participado activamente en la vida política del Brasil durante los últimos 45 años. Estuvo 2 veces en prisión y fue torturado por su oposición a las dictaduras militares en su país. Reconozco que yo no soy sacerdote. Ya no. No, yo sigo en los dominicos, soy religioso, pero no soy sacerdote. Ahí la gente pregunta cuál es la diferencia, digo, soy como las monjas. Todo que las monjas pueden, yo puedo, que no puedo, yo no puedo. Ahí la gente comprende perfectamente. Yo creo que estamos viviendo hoy en América Latina un momento histórico singular, muy singular. ¿Por qué? Estamos viviendo un momento de primavera democrática. Para não ir muito fundo em o processo histórico, queria dizer, de los últimos 50 anos, a América Latina ha passado por 3 grandes ciclos políticos. Primeiro, as ditaduras militares, que han traído muito sofrimento a nuestro pueblo, não solamente por la represión política, pero sobretudo por el fracaso en sus políticas económicas. O sea, todos los países de América Latina que pasaron por ditaduras salieron peores do que entraram. Depois, com o processo de redemocratização, vino os governos messiânicos neoliberales, como Collor em Brasil, Menem em Argentina, Fujimori em Peru, Caldeira em Venezuela e outros por aí. Também um fracasso rotundo. E a gente, dentro deste juego eleitoral burguês, a gente, o pueblo, surpreendeu escorrendo homens e mulheres para governar nossos países, homens e mulheres que não vêm de las tradicionais oligarquias políticas. E aí está Lula, Chávez, Correia, Evo, Mujica, enfim, gente que tem um compromisso de governar para os mais pobres, de introduzir cambios estruturais, enfim, de fazer algo que para mim mesmo, há 20 anos, seria uma total utopia. Cambios estruturais por la via pacífica e democrática. E eu sempre, quando estou em Europa, digo a los periodistas, em las conferências, ao público, ustedes cometem um gravíssimo equívoco quando, desde sua arrogância europeia, ridicularizam figuras como Chávez, como Correia, como Evo, por não compreender que quizá seja nossa primeira e última chance de fazer cambios em nossas sociedades por la via pacífica e democrática. Porque se estes governos democráticos populares não seguem em seu projeto, vai haver um retrocesso tremendo em nossos países. As coisas vão agravar-se, a democracia vai fracassar e volveremos a ciclos ditatoriales terríveis. Então, cada um de nós temos esta responsabilidade de dibujar este novo projeto político. Projeto que não está, por mais que uno pueda fantasiar, não está
clarito en la cabeza de Lula, nem en la cabeza de Chávez, nem en la cabeza de Rafael, sabe? Debe estar en la cabeza de todos nosotros, de todos nosotros. Y claro, los movimientos sociales tienen una responsabilidad histórica única. ¿Por qué? Porque todos estes companheiros e companheiras han sido resultado de los movimentos sociales. Não somente eles, mas também seus ministros. Quantos ministros cada um de nós conheceu em la base, em las luchas, em las cooperativas, em um sindicalismo, em los movimentos populares, e que agora são ministros. Então, esses governos são expressão de uma história de luta de movimentos sociais em América Latina. O problema é como fazer uma boa relação entre as várias esferas da sociedade, de maneira que não haja a tentação de uma esfera excluir ou absorver a outra. Explico-me melhor. Basicamente, nossas sociedades estão divididas em 4 esferas. A esfera de los movimentos sociales, a esfera de los movimentos sindicales, a esfera de los movimentos da sociedade civil, por exemplo, ONGs, que não são sociais e também não são sindicais, equipos de assessoria, de educação popular, de encuestas, investigações, etc., né? Incluso a nível acadêmico, e a esfera propriamente política, de partidos e do poder público, do Estado. A sabedoria política, o reto político que nos exige a sabedoria política, é como estabelecer uma boa relação entre estas 4 esferas, sem haver entre elas uma competência e muito menos um intento de que uma esfera queira absorver, cooptar ou excluir a outra. Esse, para mim, parece o reto mais complexo. Por quê? Primeiro, porque todos esses governos que involucro em isto que llamo Primavera Democrática, são governos, são integrados por gente que está em o governo, pero não está necessariamente em o poder. Aliás, é o único país do mundo que puso isto claritamente, de que há gente em o governo, que essa gente não é necessariamente a gente do poder, são os Estados Unidos, que chama o governo federal de administração. Ou seja, uma coisa é quem administra, outra coisa é quem manda, né? E nós sabemos que Obama está em governo, não tem poder. O poder está em las transnacionales, em las corporações e todo, em la mídia. Isso passa em nossos países também. Ocorre que em nossos países o poder não está solamente em manos de corporações e transnacionais. Está também em manos de la sociedade civil organizada. Porque se não existissem movimentos sociais, Lula não seria presidente do Brasil. Correia não seria de Equador, Evo não seria de Bolívia. Ou seja, porque todo o capital, as transnacionais, a embaixada americana, a mídia estava em contra dessa gente. E essa gente logrou ligar ao governo. E logrou por quê? Porque houve uma mobilização popular. E a mobilização popular só se logra ocorrer se há efetivamente movimentos sociais. Bueno, estas estruturas de poder que estes companheiros e companheiras, porque também, né, se pode dizer que de alguma maneira Bachelet em Chile, Kirchner em Argentina são companheiras, né, ou seja, gente que suma de alguma maneira com este processo
de redemocratização popular de América Latina, essa gente ocupa estruturas de governos que não han sido inventadas por eles. São estruturas seculares hechas para favorecer uma minoria da sociedade. São estruturas ontologicamente, para utilizar uma categoria filosófica, opressoras e opressivas. Ou seja, estruturas que foram montadas para excluir o povo de qualquer chance de governabilidade e transformar o povo em mero cliente das ações do poder público. E que passa muitas vezes com os governos democráticos populares? Primeiro, como é uma estrutura burguesa, há uma tendência de alguns governos de buscar apoio para garantizar sua governabilidade solamente em um Congresso Nacional, que é um equívoco. ¿Por quê? Porque os congressos nacionais, em geral, não são muito progressistas. Eu creio que o único governante que tem hoje, não sei como está a coisa aqui em Equador, o balanço de forças, pero Evo agora ha logrado uma vitória no Congresso de Bolívia. Pero em Brasil Lula não tem maioria no Congresso, então tem que negociar muitíssimo para assegurar sua governabilidade. Agora, ocorre que esses governos têm não somente uma perna de governabilidade no Congresso, têm potencialmente outra perna de governabilidade, que são os movimentos sociais. E eles têm que ter consciência disto. Pero a relação governo e movimentos sociais é uma relação complexa do ponto de vista político. Complexa por quê? Porque, como passa em nossas vidas personais, nossos hábitos ou vícios hablam mais fortes que os novos hábitos e as novas virtudes. Hablam mais fortes. Cambiar de vida não é fácil. Cambiar de hábitos, cambiar de costumbres, não é fácil. Demasiadamente crítico a um governo democrático popular, e aí hace o juego de la derecha. Porque se há um governo progressista e um movimento popular vai em contra, vai receber muitas felicitações da derecha, alguns hasta dinheiro, para que sigam cada vez mais críticos. Então, há um doble peligro em esta relação. Peligro por la esquerda e peligro por la derecha. Peligro por la esquerda, ser o movimento popular cooptado por la estrutura governamental. E que passa? A partir desse momento, já o movimento não é expressão de suas bases junto ao governo, é expressão do governo junto às suas bases. Há uma inversão de trânsito. Isso se chama cooptação, ou em los países socialistas como a União Soviética se chamava correia de transmissão. O movimento existe, pero é uma estrutura governamental com cara de movimento social, porque é fomentado por a estrutura governamental e por isso não tem mais credibilidade, ha perdido sua autonomia e ha perdido sua proposta original, que era representar as esperanças, anhelos, reivindicações de suas bases junto ao governo e ao conjunto da sociedade. E por la derecha é o perigo do movimento, consciente ou inconscientemente, passar a ser instrumentalizados
por los setores que querem o fracasso do projeto democrático popular. Em um caso aqui, da chamada Revolução Cidadana. Porque muitas vezes o movimento é manipulado, por exemplo, por la CIA, sem ter nenhuma consciência de que a CIA lo manipula. Porque a CIA não é tonta, tem muita experiência e sabe fazer isso de maneira muito sutil e que a própria direção do movimento não percebe que está manipulando, né? Então, nós temos que, como movimento social, exigir do governo que haga mecanismos institucionais. Não é assim, a ministra, desde sua boa vontade, a cada 3 meses concederam uma cita para os líderes do movimento, ou o presidente 2 vezes ao ano, ter a generosidade de receber os líderes populares. Não se trata disso, se trata de criar mecanismos institucionais. Assim como há mecanismos institucionais entre os 3 poderes, são autônomos, independentes, mas há mecanismos de inter-relação entre eles, de diálogo permanente com os movimentos sociais. E mecanismos que impidam, sejam capazes de neutralizar qualquer tentação de cooptação, instrumentalização, para preservar a autonomia desses movimentos. E depois, os movimentos muitas vezes têm direito de estar irritados com o governo. O governo não tem direito, é o mesmo direito, porque o ente político por excelência é o governo. O governo é a expressão da sociedade. E como expressão da sociedade, o governo tem que saber dialogar com todos os setores dessa sociedade. Mesmo que ele decida, e é bueno que decida, não representar determinados setores, como é o caso daqueles que miram a sociedade como um mero instrumento de suas ganâncias, com intenções de explotação e opressão. Mas o governo tem que saber e poder dialogar com todos os setores. Mas se é um governo democrático popular, ele tem que ter uma perna de governabilidade nos movimentos sociais. Agora, muitas vezes, esses governos, por falta de quadros em nossos países, buscam em los líderes populares gente para incorporar a estruturas de poder público. Aí há 2 problemas. Um problema é o prejuízo que nós outros, em um movimento popular, passamos a ter frente a los companheiros que aceitaram funções de governo. Mira, seria uma tragédia histórica se quando o presidente de um sindicato chamado Lula ha decidido fundar um partido político, a gente dissesse: não, tu vai descaracterizar-se, tu tem que estar toda sua vida como sindicalista. Não há nenhuma regra que solamente os empresários e banqueiros podem ser políticos e nós outros do movimento popular temos que sempre dizer que estas funções de poder devem ser entregues à elite. Isso é uma tonteria completa. Muitas vezes, nas eleições não sabemos em quem votar porque os candidatos são todos de outro lado. E por que não apontamos um companheiro ou uma companheira de nosso lado para ocupar funções de governo? Então, há que saber, primeiro, não confundir movimento popular, governo, partido, sabe? São esferas distintas, pero socialmente complementares. Socialmente complementares.
Segundo, se um companheiro vai a ocupar funções de governo, que esse companheiro seja coerente com sua origem de movimento social e não se deixe cooptar ideologicamente por a estrutura de poder. Eu pensava que o poder cambia as pessoas, e depois de ir ao poder, descobrir que o poder não cambia nadie. O poder hace com que cada pessoa se revele. É que quando não estou em estrutura de poder, puedo mascarar mi verdadeiro caráter. Pero quando estou em estrutura de poder, e vale para qualquer poder, gerente do banco de la esquina, guarda municipal de la plaza, diretora da escola, qualquer poder, aí a pessoa revela seu verdadeiro caráter. Se é ambiciosa, arrogante, prepotente, vai aparecer. Se tem espírito de serviço, de diálogo e todo, também vai aparecer. Então, o que significa isso? Que em este processo de relação entre movimentos sociais e governo, temos que incrementar a formação política do povo, criar mecanismos de formação política. Em Brasil temos a sorte, desde muitos anos, 50 anos, a ser a formação política com o método de Paulo Freire, que vocês todos conhecem, porque Paulo Freire nos ensina a ser uma formação política indutiva, de baixo para arriba, e não bancária, dedutiva, de arriba para baixo. Então, há que criar mecanismos, escolas, talheres, eventos de formação política, porque temos que multiplicar a possibilidade de formar a gente para estas 4 esferas que eu assinalei, apontei aqui, a esfera do poder público, esfera de movimentos, esferas sindicais, esferas da sociedade civil organizada, o voluntariado, ONGs, equipos de assessoria, tudo isso, a academia. Temos que incrementar essa esfera com boa formação política. Por quê? Porque nós outros não temos em manos os grandes meios de comunicação. E sabemos que os meios de comunicação em geral são movidos por interesses financeiros. Nenhuma televisão particular, privada, tem como intenção manter o povo bem informado ou bem entretenido com telenovelas e películas. A intenção é vender produtos de seus anunciantes. Como nenhum de nós outros põe a funcionar a televisão para mirar propaganda, então há que ter noticiero, películas, telenovela, que são a maneira de atrairmos à propaganda, porque vivimos em uma sociedade que está centrada em um consumismo, multinacionalidade e pluriculturalidade, e justamente é um reto de engenharia política, cultural, como articular este hecho de raiz deste país, ou seja, como lograr que esta diversidade, dentro dessa diversidade, se preserve a singularidade de cada etnia, de cada nacionalidade, e ao mesmo tempo encontre os pontos comuns de um projeto de um novo Equador. Eu creio que isso vai ser um exercício muito complexo para vocês, mas muito rico. Primeiro porque não temos modelos a copiar, isso é bom, Há muitos modelos por o mundo que têm suas características muito distintas de aqui,
modelos europeus, por exemplo, mas não se trata de copiá-los, porque é outro mundo. E, por outro lado, aqui há a vantagem de que estas raízes singulares não reivindicam uma autonomia política completa do Estado equatoriano, ou seja, querem preservar-se como singulares, como raízes, como patrimônio cultural, não somente a identidade definida por o idioma, identidade definida por la cultura, por la economia, por la maneira de educar, por la maneira de tratar a saúde, por la maneira de estabelecer relações de parentesco. Ou seja, há que preservar toda esta riqueza, porque um grande risco de los gobiernos democráticos populares é, em nome de um cambio de estruturas, manter-se dentro do paradigma capitalista, produtivista, consumista. E pensar que o bem viver é cada equatoriano frequentar um shopping center. Que o bem viver é cada equatoriano poder ter acesso a consumos de bens supérfluos. Este ha sido um dos motivos do fracasso do socialismo em Europa. Em nome de uma sociedade socialista, se ha metido na cabeça da gente que cada um iba a ter um futuro burguês. E eu me recordo de los obreros de Alemanha Oriental dizendo para mim, em 88, um ano antes da caída do muro: Beto, eu preferiria estar do outro lado do muro, explotado e passando vacações em la Península Ibérica, em las praias de Espanha e Portugal, e ter um coche Mercedes de segunda mão, uma Mercedes que funciona, do que aqui, bajo a promessa eterna de que um dia, como dueños de meios de produção, vamos ter uma vida buena. Por quê? Porque o paradigma do socialismo era o futuro capitalista para todos. Então, Equador tem uma coisa que o Brasil tem muito menos que por las dimensões continentais e demográficas de meu país, porque meu país tem 1 milhão de indígenas e muito mais pluralidade linguística que vocês. São 183 distintos idiomas indígenas. Pero em uma população de 190 milhões de pessoas, e considerando que habitam a Amazônia brasileira toda tem 25 milhões de pessoas, que é muito pouco comparado com 190. Então, lamentavelmente, a cultura indígena, os pueblos indígenas de meu país não têm o peso que aqui tem. Aqui tem. Né? Então, essa é uma engenharia que vocês têm que trabalhar com muito cuidado e saber romper este paradigma, né? Traduzir o bem viver em um sentido, me ensinava Orlando, né? Quichua e Aymara, de viver em plenitude. E viver em plenitude não é necessariamente cambiar de carro ou de coche, dizem vocês de coche aqui? De auto a cada ano. Viver em plenitude é saber harmonizar as 4 relações fundamentais da vida: estar bem consigo mesmo, com os demais, com a natureza e com Deus. Suma causa. Suma causa. Exatamente, suma causa. Mas que pode ser interpretado em um sentido burguês, né? Quando se traduz por o bem viver. E não pensa que bem viver é ter uma casa com piscina, né? E eu conosco muita gente que tem casa com piscina, é muito infeliz, e conosco muita gente, incluso que vive em aldeias indígenas, que são muito felizes. Por quê? Porque sabemos, apesar de não crermos na prática, que a felicidade é um estado de espírito. Não é dos bens que tenho, é minha subjetividade, como ha sido construída, que sentido eu há impregnado em minha vida. Sempre digo que
com todo o sofrimento que passou, eu não tenho nenhuma dúvida que Che Guevara era um homem muito feliz. Muito feliz. Ou se quer tomar outro extremo, que Madre Teresa de Calcutá era uma mulher muito feliz. Porque haviam encontrado, imprimido a suas vidas, um sentido radical de alteridade e de amor. Bueno, e quem ha experimentado o amor sabe o que é a felicidade, né? E essa gente ha experimentado o amor em grado místico, de entrega total de vida. Então, agora, os movimentos populares têm que ter consciência aí disto que você ha dito muito bem, de seu empoderamento. ¿Por quê? Porque nossa democracia tem 3 níveis. Em geral, hablo de América Latina, não hablo especificamente de Equador, que pouco conosco. O primeiro nível, que é o que predomina em o continente, é a democracia meramente delegativa. A cada rato eu vou às urnas e pongo meu voto e delego, eligindo uma pessoa que depois eu não sei o que hace, como se chama, não cobro, não pressiono, nada. Né? Então, o que predomina é a democracia delegativa. Segundo nível, a democracia participativa, ou melhor, representativa. Em geral, esta democracia só existe para os setores ricos da população, ou seja, deputados, senadores, governantes que representam, sim, as corporações transnacionais, é o lobby da indústria farmacêutica, é o lobby de las commodities, é o lobby de não sei o quê, ou seja, esses estão muito bem representados em o Congresso. Mas é o povo, os povos indígenas, os povos afroequatorianos, que em Brasil não utilizamos esta palavra, dizemos negros, ¿por quê? Porque nunca me han chamado de euro-brasileiro, né? Então, não utilizamos esta relação. Então, estes povos não têm quase representação. Não têm. Agora, temos que caminhar para um terceiro nível, que é a democracia participativa. Hasta o dia em que a gente, assim como a gente tem consciência de que não se pode evitar um perro e um gato para participar da reunião do movimento social, porque conhece que perro e gato são distintos de nós outros, apesar de muito amigos. Os políticos são nossos empregados. Nós outros los indicamos, los outros los empleamos, nós outros com nossos tributos lhe pagamos os salários, nós outros temos direito de exigir e eles têm dever de prestar contas. Ou seja, a autoridade, hasta o dia que a autoridade está com a sociedade organizada, eles são nossos servidores e não nossas autoridades. A autoridade está com a sociedade civil, hasta o dia que llegue a isto. Mas para isso é preciso construir um projeto. Passando lá outro tema da lei de comunicação. Mira, eu não sei como é Equador. Em Brasil, nenhuma pessoa, família ou corporação pode ser proprietária privada de rádio e televisão. O proprietário é o Estado. E passa a famílias e corporações como concessão. Por quê? Porque são meios estratégicos. E deles depende a soberania nacional, a identidade nacional e vários outros fatores, a defesa nacional. O malo é que nossos governos han hecho concessões perpétuas a algumas famílias e corporações e essa gente se puso de proprietária. E essa gente inventou sua própria lei de comunicações, como por exemplo, Beto jamás pode falar na televisão de Brasil, porque é peligroso. Entende? Ou seja, que não há censura. Como não há censura?
A mim me gostaria de ocupar o horário nobre da TV, poder dizer minhas ideias, mas sempre que algum periodista sugere a seu editor, bom, vamos chamar Frei Beto, não, Frei Beto, muito polêmico, e a igreja vai protestar porque há o bispo aqui que não lhe gusta, não lhe mira bem, e não sei que coisa, todavia é dinossáurico porque sigue de esquerda, é amigo de Cuba, não, Frei Beto não. Então, há uma censura clara, quem entra e quem não entra, mas há um crime. Eu sou periodista, eu estudei periodismo antes de entrar na vida religiosa e todavia trabalho como periodista, apesar de não ir na televisão, eu escrevo para os principais periódicos do Brasil. É a maneira de alguns dizer que seguem muito democráticos, porque até Beto escreve para nós outros. Bueno, aproveito, né? Então, que passa? Os médios têm como principal interesse não a informação, mas a publicidade. E como a gente não vai poner a funcionar a televisão para mirar publicidade, então os médios têm que criar programação atrativa à gente. E muitas vezes esta programação atrativa é uma programação que vai em contra dos direitos humanos. Vou dar alguns exemplos. O papel da mulher em los programas cômicos. E depois tu vem me dizer que tu marido lhe golpeou porque és um tonto. Não, tu marido lhe golpeou porque de tanto mirar programas cômicos, chegou à conclusão inconsciente que a mulher não vale nada. Porque em los programas cômicos este é o papel da mulher. Ou, sabe, que tu sofre muito assédio sexual, claro, porque se há uma propaganda de cerveja, há que ter uma mulher ao lado para que o consumidor tenha a impressão de que ao tomar a cerveja vem a mulher junto. Sabe? E por aí vai. E o que fazem com os ninhos, a utilização de ninhos em la publicidade, isso é criminoso. E depois, as madres e padres me procuram em meu convento para dizer, mira Beto, meu filho está com 13, 14 anos, está em la droga. E eu digo, e como ele ha sido educado? Ah, sim, nós não teníamos tempo de dar atenção, passava muitas horas na televisão, né? E tinha seu vazio subjetivo, porque não tinha sentido na vida, o consumista não pode consumir, se sentia infeliz e frustrado porque não podia consumir como seu vecino que é rico, ou seu colega da escola que é rico e tem... Enfim, e aí vai a droga para compensar sua precoce frustração humana, e por aí vai. Então eu creio que o Estado tem direito e dever de ter uma lei de comunicação e, sobretudo, um código de ética em la comunicação. Hoje, como periodista, me irrita profundamente porque, quando eu estava na escola de periodismo, eu aprendi que informação é informação. Passar o hecho lo mais verazmente possível para o público. Agora não. Todas as informações são antes editorializadas. Antes, o periódico havia uma sessão de editorial para que o dono expresse sua opinião, mas a informação era informação. Agora não. Agora, a maneira da informação cambia completamente a compreensão do hecho, né? Um pouco quando o Papa Juan Pablo II foi a Cuba e Fidel o invitou a caminhar aí na orilla do mar por la noite, uma conversação. Então, como se chama isso? Solidão do Papa se foi por um vento à água, ao mar. E Fidel disse, não, santidade, não se preocupe. E Fidel se meteu ao mar e, atraído de volta o Solidão,
Ao dia seguinte, o Observatório Romano ha dado em titular: Milagro em Cuba. Papa hace Fidel caminhar sobre as águas. Né? O dia seguinte, o Grama, que é o periódico oficial do Partido Comunista de Cuba, dado em titular grande, né? Comandante desafia as leis da natureza e recupera o solidão do Papa. E o Miami Herald ha dado em titular: Fidel está tão viejo que já não logra nem sequer nadar. Então por aí vai nossa intenção. Passamos à coisa que José perguntou sobre o socialismo do século XXI. Mira, José, o problema, tu tens toda a razão. Mira que o socialismo do século XX fracassou. Por que fracassou? Porque não se democratizou suficientemente. Então, solamente o birô político tinha direito de prever o futuro. Não se aceitava uma participação permanente da sociedade civil, da população, em la discussão de los retos e caminhos a abraçar. Isso passa com o socialismo do século XXI. Ou seja, não podemos olvidar isso. Nós outros estamos tentando construir um novo projeto de sociedade dentro de um velho projeto que está ontologicamente internalizado em cada um de nós outros, em nossas estruturas políticas, em nossos movimentos. Hablamos de democracia, mas um que vai elegido para dirigente de um movimento, depois quer estar toda a vida como dirigente de um movimento e não suporta a ideia que vai ser sucedido por outra pessoa. Então, que democracia é esta? Ou seja, nós outros temos tremenda dificuldade de realizar na prática os princípios que professamos. E por quê? Porque não hemos criado os mecanismos suficientemente democráticos para que em nossas instituições se passe o que se passa em el desporte ou em los juegos de los niños. Quando tu entra em uma quadra de futebol, tu sabe qual é a regra do jogo. E não vai queixar-se porque tu está de goleiro e não pode fazer gol em um jogo, porque tu conheces a regra. Como os niños, quando fazem seus jogos, também respeitam as regras. Agora, nós outros temos muita dificuldade em respeitar. Por quê? Primeiro, por falta de suficiente formação política e, sobretudo, ética. E segundo, por mecanismo. Porque eu, depois de pensar muito, estou convencido, por exemplo, de um detalhe. Jamás a corrupção vai acabar em um mundo. Eu estou convencido disto. Lá jamás. Aliás, eu estou convencido que o ser humano tem dois defeitos de fabricação, né? Prazo de validar, porque todos vamos morrer, né? E esse defeito de fabricação que nos impede de ser seres perfeitos, que a Bíblia chama de pecado original, né? Então, a corrupção sempre vai tentar homens e mulheres. Agora, é possível sim haver uma sociedade sem corrupção. Como? Quando se criam mecanismos de tal forma que me gana de ser corrupto ou de corromper-te queda em mim vontade, mas não posso passar à prática. É isso que temos que criar em nossos movimentos. Sistemas democráticos em que as coisas estão muito definidas, de maneira que eu, quando entro em um movimento, sou elegido diretor ou presidente ou dirigente, tenho ganas de perpetuar-me, mas o mecanismo não me permite isto. Como, por exemplo, Lula pode ter todas as ganas de seguir por a terceira vez presidente do Brasil, porque tem
quase 90% de aprovação, pero não pode, porque há um mecanismo democrático em Brasil que impede qualquer um de ser por a terceira vez seguida presidente, a menos que ele vá a um golpe de Estado. Aí é outra história. Aí é outra história. Eu vou ser o primeiro a lutar contra, né? Então se ponga como ditador. Aí é outra história. Isso passa. Mas então há que criar essas regras. E os movimentos têm que criar sua própria capilaridade de comunicação. Comunicação alternativa. E exigir do governo, por exemplo, o direito a rádios e televisões comunitárias para os movimentos sociais, para os pueblos indígenas, para os pueblos afroequatorianos, sabe? Que esses têm direito também a ter instrumentos de comunicação, como, né? Porque as rádios têm que sempre ser dadas aos mesmos grupos elitistas, e não a um sindicato ou um movimento popular. E por fim, eu diria isso, como se comprometer a gente que vai ao governo. Apuntem este princípio, vou utilizar uma palavra aqui um pouco rara, epistemológico. É um princípio absoluto. La cabeça pensa aí onde os pés pisam. Está claro? É assim que se diz? La cabeza piensa donde los pies pisan. La cabeça pensa, repite alto aí. La cabeza piensa donde los pies pisan. La cabeça pensa onde os pés pisam. Se eu piso, meus pés estão em um movimento popular, eu sou muito progressista, lutador e tudo. Vou ao governo, aí passo a pisar em alfombras macias, comidas buenas, autos de lujo, amigos ricos, empresários, né? Invitações muito sedutoras. Então significa que meus pés pisam em outro lugar social. E quando cambiamos de lugar social, cambiamos de lugar epistêmico. Ou seja, cambiamos nossa maneira de pensar. E qual é a maneira de evitar isso? Mantendo os companheiros que vão a estruturas de governo em permanente contato com os movimentos populares. Em permanente contato. Se não logramos isso, esses companheiros, como os balones, vão subir, 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 hasta explotar e se dar conta de aquilo que eu me ha dado conta tardiamente quando saí da cárcel, porque lutei para hacer revolução em Brasil. Teníamos armas, teníamos ideologia, teníamos dinheiro de expropriações bancárias, teníamos coragem. Muitos companheiros han morrido na luta, enfrentado tortura e todo. O único detalhe, único que nos faltou foi apoio popular. Ha dicho todo. Graças a ustedes. Eu vou ter que ir, lamentablemente.